Meus queridos, hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito do tema casamento. Há pouco tempo eu recebi uma pergunta nos stories do Instagram de um seguidor meu pedindo para que eu falasse um pouco a respeito desse tema e eu respondi ali com breves palavras sobre aquilo que eu pensava. Eu disse que o casamento trata-se de uma aliança divina, uma aliança com o próprio Deus e que chega a ser mais importante do que a vinda de um filho, inclusive. Eu tratei de falar a respeito disso, mas eu vi que ficou uma explicação totalmente vazia, haja vista que a página para você responder ali, né, nos stories, ela é muito curta. Então não dá para você falar muita coisa. Até porque existe uma escala de tempo para as pessoas visualizarem seus stories. Não dá para você escrever muita coisa por página. Daí eu tive a ideia de gravar um vídeo para falar a respeito desse tema, que é um tema que talvez seja um dos mais importantes deste canal aqui. Eu já fiz, inclusive, já tive a iniciativa de gravar outros vídeos falando a respeito de casamento, só que hoje eu decidi fazer um vídeo de caráter mais reflexivo para aprofundar mais nesse tema, sabe? Não que eu vá me estender tanto aqui, tá? Eu não quero fazer um vídeo muito longo sobre isso, eu só quero mostrar as minhas humildes impressões a respeito desse tema. E, claro, né, assim como de costume, eu quero deixar aqui em aberto o campo dos comentários para vocês dizerem, mostrarem suas opiniões a respeito desse assunto que também, para mim, é muito importante, né, ver o ponto de vista de vocês. Esse canal aqui, ele é aberto a opiniões, é aberto como é que fala? A todo tipo de comentário, tá? É um canal de cunho cristão, é conservador, e eu acho que as opiniões são sim válidas, porque são que nos ajudam a nos construir, a nos edificar, né? De certo modo. Então vocês podem dizer aquilo que bem pensam aí nos comentários, que eu vou ler todos, sim, tá? Eu vou tentar fazer esse esforço aí. Mas antes de vocês comentarem, eu peço encarecidamente que vocês terminem de assistir ao vídeo para vocês terem uma noção do todo antes de julgar, tá bom? Eu quero trazer algumas informações aqui, algumas impressões minhas, tá? Que eu julgo serem pertinentes. E assim como eu sempre digo nos vídeos, né, de caráter reflexivo, eu sou uma pessoa sujeita a erros. Eu estou sujeito a errar. Tá? Então pode ser que eu mude de opinião ao longo do meu caminho. Tá? Eu vou deixar esses vídeos postados aqui, não pretendo excluir nenhum deles. Eu mudo de opinião à medida que eu vou fazendo meu trabalho e à medida que vocês vão comentando, tá? Por que que eu sempre deixo os vídeos aqui, mesmo eu não concordando com todos eles, porque minhas opiniões são mutáveis, né? Porque eles mostram minha evolução. Eu já tratei até de falar disso, inclusive, né? Esses vídeos antigos meus mostram minha evolução e eu gosto de acompanhar isso, tá? Então vamos lá. Nos stories lá no Instagram eu tinha dito o seguinte, que o casamento é algo chega a ser mais importante do que a vinda de um filho. Por quê? Se a gente analisar as escrituras, tá? Grande parte dos acontecimentos que são relatados ali tem a ver com casamento. Você pode até interpretar isso de uma maneira simbólica, de uma maneira figurativa, de uma maneira conotativa, ou então de uma maneira física. Tá? No entanto, você pode transformar todos esses entendimentos em metáforas e fazer uma semelhança assim, com o casamento real, que de fato existe. Por exemplo, se a gente analisar a vinda de Cristo, Cristo veio para nos salvar, né? Ele veio para nos livrar do pecado. Então é até um erro hoje, inclusive, a gente falar que nós somos pecadores. Nós não somos pecadores, não. Nós somos transgressores, nós transgredimos contra a carne e nós estamos sujeitos a colher os frutos desse erro. Tá? Então nós temos que andar no caminho da retidão para evitar que a gente sofra com esses erros. Tá? Nós não somos pecadores porque Cristo já fez questão de nos livrar do pecado e também de nos garantir a salvação. Opa, eu ia cair aqui. Mas a questão aqui, pessoal, é a seguinte. Por que o casamento hoje ele não recebe o seu devido valor? Porque, de fato, ele deveria, sim, ser compreendido como uma das coisas mais importantes da Bíblia. Por que ele perdeu o seu valor? Olha, eu já fiz questão de publicar diversos vídeos aqui no canal mostrando que existe, sim, um trabalho massivo, né, de, de destruição da cultura, principalmente da cultura ocidental. O principal objetivo dos comunistas é destruir o cristianismo, que faz parte aí de um dos três pilares da civilização, os pilares que sustentam a civilização ocidental. Se eles destroem o cristianismo, né, os outros pilares também ficam comprometidos. Né? Você tem três pilares que sustentam a coisa toda. Então, destruir um desses pilares, qualquer um desses pilares, né, a filosofia grega, a moral judaico-cristã e o direito romano, se você destrói qualquer um desses pilares, os outros dois ficam completamente comprometidos e a sociedade fica, ela
ela sofre esse abalo, né? E é o que está acontecendo hoje. A nossa sociedade está abalada em todos os sentidos. Os comunistas, eles praticaram aquilo que foi muito bem proposto por Antônio Gramsci. Eles praticaram isso muito bem, né? Que é a tal da hegemonia cultural, infiltração em todos os espaços possíveis. Graças a esse trabalho, né, de hegemonia, infiltração em todos os espaços, assim como eu já falei, né, nas escolas, nas universidades, na grande mídia, no show business em geral, nas redações de jornal, nas rádios, na produção cinematográfica, séries, filmes, desenhos, jogos eletrônicos, na produção literária, na música, na pintura, no teatro, na dança, né? A infiltração de todos esses espaços, nas igrejas também, né? Inclusive nas igrejas, vamos dizer, remonta o imaginário das pessoas, remodela o imaginário das pessoas, a fim, né, de fazer com que elas não tenham boas referências. E esse é o nosso maior medo, porque nós já vivemos numa sociedade adoentada. Você imagina, então, as pessoas que vão fazer parte dessas novas gerações, né? Pessoas que vão vir daqui a 5, 6, 10 anos, né? O que vai acontecer? As pessoas vão estar mortas de boas referências e, de fato, elas não vão nem saber do que se trata o cristianismo. Haja vista que hoje, muitas pessoas, por mais que se dizem cristãs, por estarem aí, por serem devotas a diversas, por serem devotas a essas religiões que existem, muitas não sabem qual é o valor do cristianismo em si. Uma vez eu fiz um vídeo aqui no canal falando, né, que o Brasil, por mais que seja um país denominado cristão, né, por conta da sua religiosidade, não é um país cristão, porque um dos principais ensinamentos bíblicos está morto no nosso país, que é o amor ao próximo. Algo que, inclusive, foi percebido pela própria Folha de São Paulo, né? A Folha de São Paulo, certa vez, publicou uma matéria falando que o Brasil é um dos países menos caridosos do mundo inteiro. A caridade está praticamente morta no nosso país. A caridade oficial, né, que é essa que vem aí dos programas de governo, ela é muito mais forte do que a caridade individual, né? Parece que o governo precisa vir para mostrar que as pessoas têm que doar suas coisas, né, seus objetos, né, dinheiro, água, tudo. Mas, no fim de tudo, a caridade individual parece que praticamente está inexistente. E por que isso? Porque houve esse processo de destruição do cristianismo. E por mais que existam, sim, pessoas muito boas, elas acabam, de certo modo, sendo corrompidas por esses ideais. Porque é uma coisa, assim como eu falei, é um trabalho em massa, um trabalho em conjunto, que vai remodelando o subconsciente das pessoas e acaba que o espírito de bondade, muitas vezes, ele fica inerte ali dentro das pessoas. O mesmo vale, então, para o casamento. O que se consiste o casamento? Né? A gente pode falar de muitas coisas aqui. Olha, na minha humilde opinião, tá? Diante das impressões que eu fui construindo ao longo da minha vida, e olha que eu não sou tão velho assim, eu tenho 27 anos apenas, tá? Eu também não sou casado, né? Eu acho que até um motivo para muitas pessoas dizerem que eu não posso falar de casamento, porque eu nunca sequer fui casado. Mas por aquilo que eu vivi, tá? E pelo que eu pude conviver com os meus pais, eu pude perceber por meio dos meus pais a vida que eles tiveram juntos, né? 30 anos de casado. O que eu percebo é o seguinte: o casamento, ele é uma aliança que você faz, mas com um comprometimento que deve servir para a vida inteira. Você não pode se casar, né, e no meio do caminho pensar em se separar, pensar em divórcio, pensar em se apartar da pessoa querida, né, de sua companheira. É uma coisa que acontece muito hoje. O Brasil talvez seja um dos países recordistas nisso daí. No número de separação, no número de divórcios, e pessoas que estão aí lutando na justiça para conseguirem fazer aí separação de bens, conseguirem a guarda dos filhos. E acaba que todo mundo fica afetado, principalmente os filhos, né? É uma coisa que, inclusive, foge do estado lógico das coisas, do estado lógico, material das coisas. Porque a separação, mais do que você pensar vamos dizer, numa maneira de você evitar ficar com aquela pessoa que você diz que não ama mais, que não precisa mais, ela provoca resultados assim que são medonhos em muitas áreas da vida. Você acaba comprometendo a vida de terceiros, de pessoas que muitas vezes não mereciam receber uma resposta tão forte assim. Então a Bíblia, ela é claro, né, por ser um instrumento de estudo dos sábios, né, ser um instrumento de estudo que ensina as pessoas para a vida inteira. Eu acho que todas as respostas da vida estão sim na Bíblia, nas Escrituras. Ela fala essas coisas, que o casamento tem que durar, justamente porque é uma coisa racional também. É uma coisa
é uma coisa lógica. Quando você termina um casamento, você abre espaço para todos os tipos de problemas, né? É muito melhor você superar problemas junto com a pessoa amada do que você simplesmente terminar um relacionamento com ela. É muito melhor, né? Eu conheço várias pessoas que se divorciaram, né, depois de tantos anos de casado, e depois disseram que se arrependeram. E se arrependeram porque achavam que tinha sim, existia uma maneira de superar uma traição, mas por conta do choque, né, que foi provocado ali no momento, elas não tiveram, vamos dizer, sabedoria suficiente para pensar, para entender qual que seria a melhor solução. E daí pensaram na pior das soluções e acabaram por se divorciarem. Claro que é uma coisa muito triste. E é uma coisa que está dominando, inclusive, a mentalidade das pessoas hoje. Muitas preferem se divorciar e também muitas pensam que nem sequer vale a pena se casar. Não vale a pena, porque trata-se de um atraso, trata-se aí de uma obrigação que às vezes exige muito, exige muita energia, muito ânimo, muita boa vontade das pessoas e acabam que elas não querem isso. O mundo está nos ensinando que nós precisamos ser cada vez mais individualistas, né? Essa é uma coisa que inclusive eu tratei de falar a respeito nos últimos vídeos que eu publiquei aqui no canal. Eu tinha feito um vídeo falando sobre isso, né? Que as pessoas estão individualistas mesmo fazendo parte de um coletivo, né? Um coletivo em quê? Em relação aos seus gostos. Nós estamos, assim, sendo colocados como massa de manobra mesmo. Nós somos massa de manobra no que se diz aí a respeito do que o mundo nos oferece, né? No campo tecnológico, no campo cultural, né? No campo, né? Do campo dos entendimentos das ciências no geral, né? O mundo ele nos oferece várias coisas e acabam que essas coisas são, vamos dizer, um padrão, elas têm um padrão de qualidade, e um padrão de qualidade no qual tenta submeter todas as pessoas ao mesmo caminho, né, vamos dizer assim, a uma mesma bolha. As pessoas estão numa bolha. Se você, por exemplo, compra um iPhone desse, né, um celular desse, um iPhone, né, e esse aqui não é nem tão novo assim, é um iPhone 8, é um celular da moda, né? Se você compra um smartphone, o que as pessoas pensam, né? Ah, mas não é um iPhone. Ah, mas não é um Xiaomi. Ah, mas não é, sei lá, um Samsung Galaxy de última geração. Você parece que você tem a obrigação de fazer parte dessa bolha, porque senão você vai se sentir isolado. Mas ao mesmo tempo que as pessoas fazem parte desse coletivo, né, vamos dizer, elas são submetidas a fazer parte desse coletivo, elas também são ensinadas a serem individualistas. Mas individualistas no quê? No que se diz a respeito do amor próximo, né? É claro, você pode ser uma pessoa sozinha, você pode viver sozinha, mas também pode ter muito amor, muita empatia pelo próximo, por que não? Só que o mundo hoje, além de ensinar as pessoas a serem individualistas, estão ensinando aqui, a serem também egoístas. De fato, isso está acontecendo muito no mundo, principalmente na civilização ocidental. Uma coisa muito séria, né? Jovens hoje muitas vezes têm esse entendimento, né? Não vale a pena se casar, não vale a pena ter filho, não vale a pena ter esse comprometimento, mas é uma coisa que a própria Bíblia ensina. Claro que Paulo, né, tem inclusive uma passagem na Bíblia, né, que Paulo fala que quem não consegue conter o próprio abrasamento, né, a própria abrasão, vamos dizer assim, que se case, porque é melhor, né? Ou seja, não é todo mundo, nem todo mundo foi feito para casamento. No entanto, trata-se de uma aliança que não pode ser extinta, né? E, vamos dizer, o casamento ele está praticamente extinto, mesmo tendo pessoas que se dizem casadas. Sim, porque o que se define como um casamento? Muitas pessoas não sabem, né? Muitas pessoas acreditam que o que se define como um casamento é o simples fato de você, né, passar numa igreja, né, num templo religioso, na verdade, passar num templo religioso, receber ali a suposta bênção, né, do líder espiritual, né, do tal do líder espiritual, e pronto, você já está casado. Ou então passar no cartório, né, fazer ali, né, assinatura e tal, e daí você está oficialmente casado. Mas não é assim. Muitas pessoas que estão ali juntas, moram juntas e tal, acham que estão casadas, mas não estão. E muitas, né, que estão juntas, estão ali há muito tempo juntas, vão atrás de um casamento. Muitas pessoas acham que não são casadas, mas já estão casadas há muito tempo. Então, o que é que define o casamento? Olha, o casamento ele se define pelo quê? Pelo amor, né? A submissão ao companheiro e à companheira. E onde há essa submissão, onde há essa coisa mútua, né? Do amor, da valorização do próximo,
né? Que aí vem fidelidade, né? Vem companheirismo, vem amizade. Quando há esse amor supera essas barreiras, ali há o casamento, né? E só Deus pode definir isso. Uma coisa que, né, ou seja, o casamento é uma coisa que perpassa, né, a capacidade de compreensão das pessoas, né? Muitas coisas, muitas passagens na Bíblia mostram essas metáforas, né? Que o casamento ele não é essa coisa simbólica que a gente vê hoje. Não. O casamento, na verdade, é uma coisa que só Deus pode definir. Só Deus pode abençoar um casamento. O homem não tem o poder. E se ele não tem o poder, portanto, de formar um casamento, ele também não tem o poder de separar. O que acontece hoje, muitas vezes, é um teatro. E um teatro muito mal feito, por sinal. Um teatro onde, né, supostos líderes espirituais separam as pessoas, dividem as pessoas através ali de passagens bíblicas que são totalmente fora do contexto que a gente vive hoje. Muitos divórcios são feitos ali pegando passagens de Mateus. Ah, mas Mateus é Novo Testamento? É, mas é relato do Velho. Relato da passagem de Cristo. E pegam essas passagens, né? Mateus 5,32 tem uma passagem que fala, né, que mediante divórcio pode sim se separar. Mas as pessoas não pegam o contexto. Qual que era o contexto da época? Né? As pessoas eram o quê? Prometidas. O que seria então uma promessa? Existia o casamento ainda? Não, não existia o casamento, era apenas uma promessa. Então, antes de existir o casamento, que a época era assim, né, tinha seu simbolismo, tinha aquela coisa funcional, né, e era uma coisa real, né? Antes mesmo de existir, né, a consumação do casamento, né, dentro desses meios funcionais, Deus permitiu o chamado divórcio, né? Mas o divórcio, à época ali, né, nem sequer existia o casamento, porque era apenas uma promessa. Por que Deus permitiu isso? Justamente por conta da dureza do coração dos homens. À época, os homens eles eram cruéis, né? Aí, a época da lei tinha muita crueldade, né? Às vezes a pessoa não gostava da outra, dava de cara ali com a pessoa, não gostava, achava feia, não achava aquilo tudo, e mandava matar, né? Era olho por olho, dente por dente, né? As coisas eram resolvidas à base da espada. Então, tinha isso. Então, Deus permitiu o divórcio por conta da dureza do coração dos homens. Então, existe uma contextualização, a qual você não pode aplicar para os dias de hoje, né? O que eu quero dizer, então, com este vídeo? Muitas vezes o casamento, nós não sabemos onde ele está, onde ele existe. Só Deus sabe. Nós não temos esse poder. Mas existem, sim, alguns resquícios. E esses resquícios estão, não dizer, na superação dos problemas. Porque, assim como eu falei, o amor supera tudo. Até mesmo a dor de uma traição. Olha só. Se existe a superação de uma traição, que é assim algo nojento, algo mesquinho, algo covarde, uma atitude extremamente covarde, se existe essa superação, existe amor. E é uma coisa extremamente difícil. Por quê? Porque o mundo hoje nos ensina isso, né? Que a traição é uma coisa horrível, que é uma coisa nojenta, grotesca, que é motivo, sim, para tomar nojo da pessoa, para tomar ódio infinito da pessoa até o último dia da vida dela. Claro que é uma coisa nojenta, né? Porque a partir do momento que você está com uma pessoa, né, você confia nela, você quer que ela, né, confie em você e que você confie nela. Né? Você quer uma coisa mútua, quer respeito, quer sim um companheirismo, uma coisa que seja, né, baseada na fidelidade. Agora, quando acontece uma coisa dessa, é uma atitude extremamente horrível, nojenta, repugnante e mesquinha por parte da pessoa, né? E muitas vezes, olha só o que acontece. Uma pessoa que é traída, o que ela faz? Muitas vezes ela tenta retribuir da mesma forma, o que é ridículo, o que é infantil. Mas como que você, né, como que você pode definir a tal do amor através por meio dessas coisas que acontecem, né? Traição. Como é que você pode definir? O amor ele vai ser superado à medida que a pessoa vai adquirindo o poder de perdoar, né? Que é uma coisa muito difícil. O mundo ensina que o perdão muitas vezes não é válido. O perdão é como se fosse uma coisa jogada no ar, né? Eu preciso de pedir perdão por isso. Aí a pessoa vai lá e perdoa, mas é um perdão assim que não tem o seu valor. Foi até aquela coisa, né, de boca. Né? Não tá funcionando na prática. Realmente não tem o seu valor prático. E isso acontece muito no mundo de hoje, um mundo que está fantasiado. Né? Muitas coisas hoje são fantasiosas, sim. E muitas pessoas não conseguem perceber. Na minha humilde opinião, diante das experiências que eu tenho na minha vida, e são muitas, tá? Mesmo eu tendo pouca idade, o casamento ele é uma coisa que só Deus consegue definir.
né? Mas, claro, se só Deus consegue definir, a partir do momento que você se une a uma pessoa, você tem que entender que você não pode deixar as coisas caírem. Você não pode, né? Mas por ser um segredo, por ser uma coisa que só Deus compreende, então eu prefiro largar, prefiro deixar para lá. É claro que não. Se você sabe que tem 50% de chance de ser um casamento e de não ser, por que é que você vai preferir largar, né? Então, assim, é o que eu entendo. Muitas pessoas dizem que não, casamento é assim, é baseado nessa coisa simbólica mesmo, né? Que se tem a benção do pastor, do padre, o que for, se tem lá assinatura no cartório, então ali já é um casamento. No meu entendimento, não é, tá? No meu entendimento é uma coisa que só é concebida pelo próprio Deus, porque ele é o único capaz de enxergar amor no próximo. Ele é o único, né? Eu acho que o homem ele não tem o poder de discernir, de avaliar, de nivelar, de conseguir calcular o amor no próximo. Ele não tem, né? Aquele exemplo do azeite, eu acho que é da viúva do azeite, né? Aquele é um exemplo de amor próximo mas que mostra que o amor, né, o ensinamento mostra que o amor ele não pode ser medido através das coisas, a quantidade de coisas que a gente faz pelo próximo. Às vezes, um simples copo com água que você dá para uma pessoa na rua, né, mesmo sem ela pedir, um simples copo com água já é uma manifestação, né, grandiosa de amor, que pode valer muito mais do que, sei lá, você, né, dar um sítio, dar um apartamento para um líder religioso, né, como forma de conseguir um espaço no céu. Você faz uma coisa sincera, e que, claro, né, muitos não vão conseguir entender, muitos vão achar que é supérfluo. Se você faz uma coisa sincera, para Deus pode ter muito mais valor. E o homem não tem esse poder de diferenciar, de fazer essa assimilação. E a mesma coisa eu penso do casamento, né? Se só Deus consegue entender, o homem não tem o poder, portanto, de definir, de passar à frente do nosso Criador e dizer é assim, pode, não pode, tá feito, tá garantido, né? Existe casamento, não existe. Eu acho que o homem não tem esse poder. E é algo que acontece principalmente dentro das religiões. Porque onde acontece o maior número de divórcios? Nas religiões. As pessoas, né, geralmente as pessoas casadas, entre aspas, casadas, vão atrás dos seus líderes e perguntam, né? Relatam a vida inteira, sobre todas as suas vidas, né? Não, que eu vivi isso e aquilo com meu companheiro, minha companheira, que tive isso, passei por tal problema, passei por tal coisa, etc e tal. E aí, no final, eles tentam chegar no consenso. E geralmente o consenso é o quê? Né? Continue o casamento, que é uma coisa louvável, ou então o que você tem que fazer? Divorciar-se. Divorcie-se de seu companheiro ou da sua companheira. Não vai valer a pena. E é uma coisa extremamente triste. É o que acontece. Acontece muito. Assim como eu falei, o Brasil é um país recordista nisso daí. Então, por isso que eu geralmente tento trazer isso para o canal, né? Nós precisamos ter uma ideia da vida eterna. Tudo que a gente vive nesta vida aqui, nós temos que pensar já na vida eterna, de antemão. Poucas pessoas no Brasil fazem esse exercício. Poucas pessoas, por quê? Nós estamos presos a um mundo imediato, a um mundo que nos faz nos esquecer da morte. E a morte, ela permeia a nossa vida a todo momento. Às vezes a gente está ali, né, vivendo um mundo, né, um mundo de tantas funcionalidades, né, onde a gente precisa acordar, né, arrumar nossa cama, trocar de roupa, né, escovar os dentes e tudo mais, ir para o trabalho, etc, etc. A gente está preso num mundo de tantas funcionalidades e a gente se esquece de que a coisa mais forte que existe, que está ali regendo a nossa vida a todo momento, é a própria morte. Se as pessoas tivessem um entendimento mais claro da própria morte, elas entenderiam o valor das coisas, inclusive o valor, né, do casamento em si, que é uma coisa com a qual você não pode, né, cair de cabeça, né, imaginando que pode sim, sei lá, por, por qualquer coisa do destino, né, pode sim que ele não dê certo, e aí você já pensa assim, eu não sou obrigado a ficar nesse casamento, não sou obrigada a ficar nesse casamento. Se você já vai com essa cabeça, né, você não deveria nem estar se casando, né, porque você não está preparado ainda. Claro que exige preparação antes de um casamento, exige, porque você, quando entra no casamento, você tem que se dar conta das suas qualidades, também dos seus defeitos, né? Você tem que entender quais são suas limitações e deixar isso bem transparente
para o seu companheiro, para a sua companheira, coisa que muitas vezes nem sequer existe. Existe apenas uma coisa que é baseada na paixão, uma paixão que é doentia, mas a paixão muitas vezes ela morre, né? O amor, é claro que ele é diferente da paixão. Muitas pessoas não conseguem entender isso. Se iludem por uma mera paixonite que vai se apagando. E dali, né, por conta disso, por conta de um relacionamento que foi baseado na paixão, né, que ficou ali meio que iludido, né, numa concepção amorosa, depois de um certo tempo, quando vai se dar conta, viu que não existia amor. Quando vai se dar conta, viu que não existia o amor. Que, na verdade, ele nunca existiu. É uma coisa muito séria. E há muitas pessoas hoje que estão se casando sem amar a pessoa, o próprio companheiro, a própria companheira, né? E que é um erro, assim, estratosférico, né? Um erro monstruoso. Mas quem assume esse erro tem que fazer de tudo para tentar equilibrá-lo. Porque a partir do momento que você se casa, né, e mesmo que o casamento hoje ele seja definido por essas coisas simbólicas, a partir do momento que você se casa, você tem uma obrigação para com Deus. É isso que eu vejo. Você pode tentar encontrar N justificativos para dizer que não é bem assim, né? Porque existem respostas, muitas vezes as respostas estão nas pessoas, mas não estão. A resposta está no próprio Deus. Paulo já dizia, né, que se um casamento não está dando certo, o melhor é fazer o quê? É se separar? Sim, é se separar. Mas não divorciar-se. Porque esta palavra nem sequer se encaixa no casamento em si. É uma palavra que fazia parte de um outro contexto. Paulo diz até, eu acho que ele usa a palavra apartar-se, né? Apartar-se. É diferente daquilo que eles definem como divórcio. Porque muitas vezes hoje a pessoa se separa e parece que ela já define tudo, né? Pouco tempo depois ela já quer definir tudo. Não, nunca mais vai existir, nunca mais vai ter nada. E acaba que ela não consegue conter seus próprios prazeres, suas próprias vontades. E o resultado disso é o mais medonho de todas. Troca seus desejos carnais, que antes ela tinha, para uma pessoa que ela decidiu se casar, né? Troca uma outra pessoa que ela conhece depois. Né? Ou então, por uma pessoa que ela sentia desejo no momento em que ela estava casada. É o que acontece muito hoje, né? Entre homens e mulheres. Muitas vezes tem pessoas ali casadas que desejam um amigo do companheiro ou da companheira, ficam na calada, né? Passam casados a vida inteira, mas ficam na calada. Desejam um amigo, desejam uma amiga. Aí depois que arruma o tal do divórcio, vem com aquelas desculpas mais absurdas possíveis, né? Divórcio entre aspas. Né? Depois que buscam lá o tal do divórcio na lei dos homens. Aí quando você vai ver, né? tá lá com a pessoa que ela desejava, né? Mesmo enquanto estava casada. Isso é o que mais acontece, né? Então, muitas vezes o que se define como um casamento hoje não passa de mero fingimento, não passa de mera empulhação. E, claro, né, quando a gente vê pessoas juntas, a gente quer que tudo dê certo para elas. Pelo menos é o que eu quero que aconteça. Muita gente não. Muita gente olha o casamento e já fica com um peso sobre os casais em si. Não combina. É muito diferente. Isso não vai dar certo. Em vez de dar um incentivo, em vez de dar um gás, né, em vez de dar um fôlego para o casal, já vai pensando no pior. Inclusive pessoas da família, né? Então, assim, essa é a minha impressão. Muitas vezes, né, a gente se ilude pelo tal do casamento, né? A gente acha que ele existe, mas no fundo não existe. E em outras vezes ele pode existir, né? E a gente não está enxergando. Isso porque só o próprio Deus consegue conceber. Essa é a minha visão de mundo, sabe? Eu não trato nada por meio de simbolismos, né? Símbolos podem ter força? Olha, claro que podem ter força. Símbolos podem ter força. Mas você não pode definir toda a força, você não pode restringir toda a força a um símbolo, porque não existe isso. Né? Por exemplo, tem aqui uma aliança. Né? Isso aqui é uma aliança. Eu uso essa aliança apenas como um objeto, né, de ornamentação. Muita gente vai bater o olho e vai pensar que eu sou casado, vai achar que eu tenho que eu sou comprometido. Mas
O que eu considero desse objeto, deste item aqui, é apenas um objeto de ornamentação. Por eu estar utilizando neste dedo aqui, né, e por você, né, e por você viver num mundo que considera que se colocar o dedo, a aliança no dedo, no, no anular esquerdo, no anular esquerdo, significa que você é casado, não necessariamente essa ideia também tem que fazer parte da minha ideia. Né? Não necessariamente eu tenho a mesma ideia que a sociedade. Né? Eu posso usar isso aqui como um objeto de ornamentação. E mais do que isso, trata-se apenas de um item de metal. Ele não tem, vamos dizer, ele não define o casamento em si. Né? Ele não tem essa ideia de que ele é o casamento, isso aqui mostra que nós somos comprometidos, mostra. Claro que não. Há muitas pessoas usando uma merda dessa, né? E estão ali dando galhada, não é, no próprio companheiro, na própria companheira, o que não define, o que faz com que a gente entenda que isso daqui não define bosta nenhuma, é apenas um valor simbólico. Ele pode ter uma certa força, claro, uma força, né, inconsciente, vamos dizer assim, né? Porque muitas pessoas, sei lá, não vão deixar de se aproximar de você ou você está utilizando uma coisa dessa. Muitas pessoas vão entender, é casado. Às vezes não vão nem perguntar, né? Vai pela intuição, é casado. E por conta dessa intuição, né, você compreende que, de fato, esse objeto aqui tem uma certa força. Mas, claro, nem todas as forças estão restringidas aos símbolos em si. Né? Há outros tipos de forças que não estão compreendidas dentro de símbolos. É uma coisa assim, eu não sei se vocês entenderam, mas o mundo hoje está muito fantasiado. Mas por quê? Porque além de existir uma mudança em tudo aquilo que a gente deveria compreender como cristianismo, como a vida cristã, além de existir uma mudança drástica nisso tudo, né? Além de a gente ter péssimas referências, nós também entendemos que as religiões muitas vezes fizeram elas causaram um tumulto em muitos entendimentos. É um tumulto, absurdo, é um turbilhão de coisas e acaba que as pessoas têm um péssimo entendimento sobre o que é de fato um relacionamento e, mais precisamente, um casamento. Quantas pessoas que eu vejo aí, principalmente de religiões que vêm a público, né, participam de podcasts, de programas televisivos e falam de casamento sem nenhuma propriedade no assunto. Porque, olha, para você falar desse assunto, você precisa pelo menos ter assim, uma compreensão rasa, né, um arcabouço historiográfico raso para falar sobre isso. Porque há vários tipos de matrimônio. Claro, né, eu digo assim, matrimônio ele tem um tipo só, né, mas ele tem suas peculiaridades, né, de acordo com a cultura na qual eles estão inseridos. Né? Se você olha o matrimônio, sei lá, na Indonésia, não é igual ao matrimônio que se tem aqui. Né? Na China, não é igual. Claro, todo casamento é único, no entanto, o poder cultural, né, ele mostra muita coisa, ele define muita coisa. Mas o que eu quero dizer, assim, muitos desses casos têm uma péssima visão, têm um péssimo arcabouço, uma péssima envergadura intelectual, historiográfica, para falar de matrimônio e acabam que falam mediante impressões rasas, superficiais, até mesmo bobocas. E muitas pessoas caem nessa ladainha. Então, assim, o que o próprio Cristo dizia, né, que igreja somos nós, quer dizer isso mesmo, né? Nós temos que ser a igreja dele e não essas religiões que dividem o próprio Cristo. As religiões, elas dividem o Cristo e não foi o que ele quis. Ele não quis uma divisão da igreja dele, ele não quer divisão entre os irmãos. E essa divisão muitas vezes é medonha, né? É uma divisão que as religiões, as denominações religiosas fazem e que é sim medonha. Porque imagine só, né? Existe lá o casamento, tá? Existe lá a definição de casamento. Só que aí cada líder, cada religião vai criar uma definição, uma subdivisão, uma subconceituação do casamento. O que vai acontecer? Né? As perspectivas das pessoas vão ficar, né, diferentes umas das outras. E a capacidade de você unir uma pessoa, né, essa coisa, né, de você decidir se unir uma pessoa vai ficar dificultada. Porque cada pessoa vai ter uma compreensão, cada pessoa vai ter uma percepção. É uma coisa muito séria, né? E por isso que eu, inclusive, já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre religião. Falei, olha, eu não tenho religião justamente por conta dessa divisão que fazem entre os irmãos. Tem uma divisão que, às vezes, é desumana. É desumana. Você não pode fazer uma divisão, vamos dizer, na capacidade das pessoas de entenderem
o que Cristo quer para a vida delas. Você não pode fazer isso, né? Na verdade, você tem que ter uma certa união, uma coisa mais homogênea. Você tem que ter meio que um padrão para as pessoas poderem seguir e entender que de fato se consiste, né, no cristianismo, na vida cristã. E o casamento é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores símbolos dessa união. A união a Cristo. E mais uma união que está sendo cada vez mais corrompida, destruída na sociedade hoje. E pelo menos o que eu vejo, né, vai deixar de ter o seu conceito, seu devido conceito. E os comunistas já estão fazendo de tudo para que esse conceito seja totalmente destruído, né? É o tal do casamento, o casamento gay, né? O casamento homossexual. Por que é que eles estão fazendo isso? Justamente porque eles visam destruir o casamento, que faz parte de uma das maiores alianças, né, que a Bíblia ensina. A partir do momento que você permite que pessoas do mesmo sexo se casem, né, você já destrói o conceito de casamento. Você já destrói, né? Toda a história da civilização, toda a história da humanidade, você via que o casamento era, sim, heterossexual e que a homossexualidade, né, sempre foi vista como algo vexatório. As pessoas até aceitavam, até, na verdade toleravam o homossexualismo, mas aceitar como algo perfeitamente normal, em toda a história da civilização, não foi assim, né? As pessoas sempre olharam o homossexualismo como algo antinatural, né? Como algo horrendo, como algo grotesco. Eu não estou aqui querendo desrespeitar as pessoas, né, homossexuais, não é isso, mas quando se fala do casamento em si, né, e quando se fala da historiografia, a gente chega assim a essa compreensão que, de fato, as pessoas sempre olharam o homossexualismo com maus olhos. E agora, se você permite que isso aconteça dentro de um casamento, qual que será o reflexo de tudo isso? Qual que será o resultado de tudo isso? Né? O pior de todos. Os comunistas, eles têm uma visão de posteridade. Se você permite que as pessoas do mesmo sexo se casem, né, você vai fazer uma mudança em toda a legislação internacional, né? Porque, claro, né, cada país segue uma determinada legislação, mas eles precisam seguir ali, né, as diretrizes internacionais. Todo país é assim, né? O que a ONU, por exemplo, definir, não digo todos os países, mas pelo menos uma parte do mundo é assim. O que a ONU define, né, os países eles têm que acatar, né? Então as decisões internacionais elas têm que ser acatadas. Então, mediante o que for definido ali, né? E a gente sabe muito bem que a ONU é uma forte aliada ao trabalho dos comunistas, né? Da Internacional Comunista. Se você permite que o casamento gay aconteça, obviamente menos pessoas irão nascer. Né? Então, é sim a tal da eugenia. Além disso, né, por conta da mudança de legislação, eles vão reformulá-la e vão falar o seguinte, olha, não existe distinção entre gênero. Né? E se não existe distinção de gênero, também não vai existir distinção de número, né, de grau, de espécie. Né? E o casamento vai perder o seu valor. Pessoas vão se casar com objetos, pessoas vão se casar com animais. Vão ser realizados casamentos, né, de animais com animais. O mundo está caminhando para este lado. Né? Então, assim, isso também existe, claro, um aval muito forte por parte das próprias religiões. Graças ao quê? Muitas vezes é o tal do dinheiro. É assim. Casamentos para serem realizados, muitas vezes aí, nesses casamentos aí dentro das igrejas, exige muito gasto, muito dinheiro, né? Para você fazer a cerimônia, gastar ali com músico, gastar com cadeiras, gastar com comida, né? Geralmente são pratos magníficos que eles gastam nesses casamentos aí, o buffet, né? Para você fazer tudo isso, gastar com buffet, gastar com os convidados, né? Fazer aquela apresentação faraônica para os convidados, exige muito dinheiro. E muitas dessas religiões, dessas denominações, não negam o dinheiro em si, né? E por não negarem o dinheiro, o que acontece? Né? Permitem fazer até mesmo muitos desses casamentos aí. Claro que tem denominações que não permitem, né, o casamento homossexual, né? O casamento de pessoas do mesmo sexo. Mas muitas se cegam
por conta do dinheiro. Se deixam por cegar por conta do valor dinheiro. E claro, né, então a gente pode dizer que existe sim um forte aval das religiões. É uma coisa muito séria, uma coisa muito séria. Você vê que o conceito de casamento em si, ele está totalmente deturpado. Ele está deturpado. Se as pessoas tivessem um pouco mais de entendimento, de sabedoria, elas entenderiam que você só pode entrar num casamento se você estiver 100% pronto. Com certeza teriam menos casamentos hoje, claro, né? No entanto, as pessoas não estão se casando não é por conta disso, mas é porque elas estão, né, entendendo o casamento como um atraso de vida, o que não é. Existiriam menos casamentos hoje se as pessoas tivessem mais sabedoria. Em vez de se arriscarem, cometerem erros que duram para a vida inteira, né? Porque, claro, né, ninguém se esquece de um casamento. Então, quando você se casa com uma pessoa, mora junto com ela e tal, divide as mesmas coisas com ela, é uma coisa impossível de ser esquecida. Mas se as pessoas tivessem um pouco mais de sabedoria, né, esses riscos, esses erros, com certeza, muitas vezes eles seriam evitados. Então era isso, pessoal, que eu tinha que falar a respeito. Né? Faltaram algumas coisas aqui para eu falar, mas eu acho que isso já é o suficiente. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem no campo dos comentários o que vocês acharam. Eu posso ter pecado em algumas coisas aqui, errado em algumas coisas, posso sim. Mas é o que eu falei, né? Eu estou sujeito a erros e eu quero engrandecer à medida que vocês me ajudarem, à medida que vocês enxergarem que eu estou fazendo um trabalho sincero. Vocês podem não concordar com ele, mas podem aceitá-lo moralmente, vamos dizer assim. Que eu vou me sentir muito feliz, tá? E eu vou tentar melhorar a cada dia, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima.